Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que, olha, dá o que pensar. E se toda essa polarização, essa divisão que a gente sente no dia a dia não for só um acaso do destino? E se for, na verdade, uma estratégia? É sobre isso que vamos conversar. A ideia da engenharia do conflito como uma ferramenta de poder. Pois é, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Parece que estamos sempre a um passo de uma briga, separados por ideias que parecem cada vez mais distantes. A análise que vamos ver hoje traz uma perspectiva bem interessante sobre os possíveis porquês disso tudo. Beleza. Para a gente entender bem essa ideia, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é essa tal de engenharia do conflito. Depois, vamos ver as táticas usadas para fragmentar a sociedade, a armadilha da dependência, quais são as chaves da manipulação e, por fim, como a gente pode construir a nossa independência em meio a tudo isso. Então, vamos começar pelo começo. O que exatamente significa engenharia do conflito nesse contexto que a gente está discutindo? A ideia central é a seguinte: em vez de promover a união, algumas estruturas de poder podem se beneficiar e muito da divisão. Ao criar ou jogar lenha na fogueira de conflitos entre diferentes grupos, o Estado se posiciona como o único salvador, o único mediador capaz de resolver o caos. E com isso, claro, ele concentra mais e mais poder. Certo, mas como é que isso funciona na prática? A análise que estamos vendo aponta para táticas bem específicas que pegam diferenças naturais entre as pessoas e as transformam em guerras. É a velha, mas ainda muito eficaz estratégia do dividir para conquistar. Por exemplo, a relação entre homens e mulheres. Em vez de focar na cooperação, que é natural, cria-se uma narrativa de luta constante. Um grupo é pintado como o opressor, o outro como a eterna vítima. Esse antagonismo sem fim acaba servindo a um propósito maior dentro dessa estratégia. E essa mesma lógica se repete na economia. A ideia de gerar riqueza, de empreender, passa a ser vista como algo ruim. O empregador vira o vilão e o lucro quase um crime. Segundo o material que a gente analisa, isso acaba desestimulando a iniciativa privada e a chance das pessoas crescerem por conta própria. E por fim, a questão da ordem social. A análise sugere que, ao minar a confiança nas forças de ordem, como a polícia, cria-se um sentimento generalizado de insegurança. E nesse vácuo de poder, quem surge como a solução? O Estado, claro, propondo mais controle e mais leis para proteger todo mundo. Então, a gente já viu o primeiro passo: dividir a sociedade. Mas não para por aí. O próximo movimento nessa estratégia seria isolar o indivíduo. E por quê? Simples, um indivíduo isolado é um indivíduo muito mais dependente. É por isso que instituições como a família, a igreja, a comunidade local, elas se tornam alvos. Pensa bem, são redes de apoio que funcionam sem precisar do governo. Elas dão suporte financeiro, emocional, um norte moral, ou seja, são fontes de força que fogem do controle direto do Estado. E aqui o material que estamos analisando toca num ponto bem delicado: os programas sociais. A reflexão proposta é que, embora sejam importantes, eles podem ser desvirtuados. Quando um programa não serve de ponte para a autonomia da pessoa, mas sim a mantém numa situação de dependência, o voto pode deixar de ser uma escolha de ideias e virar uma questão de pura sobrevivência. Isso tudo leva a uma percepção de hipocrisia. O texto destaca o que chama de capitalismo de laços, que é quando uma elite política prega sacrifício para todo mundo, mas vive numa bolha de privilégios e gastos, fazendo de tudo para manter o poder, mesmo que isso prejudique a economia como um todo. Ok, a estratégia é complexa, mas a grande pergunta é por que ela funciona tão bem? O que nos torna vulneráveis a esse tipo de manipulação? Vamos ver agora os gatilhos psicológicos que essa estratégia costuma usar. Segundo a análise, tudo se resume a dois sentimentos humanos muito poderosos: o medo e o ressentimento. O medo cria na gente a necessidade de um protetor. Já o ressentimento oferece uma resposta fácil e rápida para problemas difíceis. É muito mais simples culpar um inimigo do que entender a fundo a complexidade das coisas, não é? Mas diante desse cenário todo, a gente fica de mãos atadas? Não. O material não aponta só o problema, ele também sugere um caminho para a gente construir autonomia e resistir a esse tipo de manipulação. E o caminho passa por 4 passos práticos. Primeiro, buscar independência financeira, porque isso reduz o poder do Estado sobre as nossas decisões. Segundo, estudar, ler sobre história, economia, para formar uma opinião própria. Terceiro, muito importante, fortalecer os laços com quem está perto, a família, os amigos, os vizinhos. E por último, o mais crucial de todos, sempre
sempre desconfiar de narrativas de nós contra eles e se perguntar quem realmente ganha com essa briga toda. E essa citação do material resume perfeitamente a reflexão final. A liberdade não é algo garantido, sabe? É preciso estar sempre vigilante, sempre de olho naqueles que prometem o céu em troca da nossa submissão. Fica o alerta de que o ressentimento, quando bem manipulado, se torna uma ferramenta de poder perigosíssima. E para fechar, fica aqui essa provocação para a gente levar para o dia a dia. Da próxima vez que aparecer um discurso inflamado, ou uma notícia que joga um grupo contra o outro, vale a pena parar e pensar. No fim das contas, quem é que está lucrando com essa divisão? A resposta pode ser bem mais reveladora do que parece. Obrigado pela companhia e até a próxima.